Papo com especialista. Dessa vez trouxemos não uma, mas duas pessoas da New Expo. Trouxemos Edson Santos, CEO da New Expo, e Augusto Neto, consultor da New Expo, onde a gente falou de carga projeto, carga para eventos, carga Berk e tantas outras coisinhas muito legais que são uma interrogação, principalmente na minha cabeça. E sim, a gente falou sobre muita coisa bem bacana, sobre como é que é válido pensar sobre, tá bom? Principalmente carga projeto. Solta essa vinheta, acompanha esse vídeo, estou esperando vocês lá. Bora! Marinheiros de primeira viagem de comércio exterior, importadores e exportadores. Tudo bem com vocês? Gente, papo com especialista, dessa vez eu trago não uma, mas duas pessoas. Primeiro, o Edson Santos e o segundo, o Dr. Augusto Neto, ambos da New Expo. A gente vai falar um pouquinho sobre carga projeto e tudo mais, o que está rolando, que é bem interessante aqui no Brasil. Então sejam muito bem-vindos, Edson Santos e Augusto Neto. É um prazer ter vocês conosco. Se apresentem, a palavra é total de vocês agora. Primeiro, obrigado. Boa noite aos telespectadores aí. E, bom, primeiro agradecer ao Thiago pela oportunidade de falar um pouco da New Expo, do nosso sonho de modificar a logística de feiras e eventos no Brasil, junto com todas as outras coisas que a gente faz na New Expo também. É muito interessante, né, gente? Agora puxando um pouquinho para o doutor Augusto. Doutor Augusto, se apresente, fala um pouquinho da gente, o seu histórico. Edson também, por gentileza, fala um pouquinho do histórico de vocês. É legal até para o público conhecer e depois procurarem vocês para terem mais informações. Por gentileza. Bom, vai começar, Augusto? Começo, né? Você não se apresentou, me apresento agora, então. Boa noite, Thiago. Obrigado pelo convite. Obrigado, Edson, pelo convite de estar aqui também. Meu nome é Augusto, como vocês falaram, né? Eu sou ex-auditor da Receita Federal, estou fazendo um processo de transição aí para o mercado, encerrei minha participação no serviço público e agora estou à disposição dos amigos aí que têm me convidado para palestrar, para fazer consultorias, assim como o Edson, temos feito essa parceria aí muito profícua. E eu sou advogado, sou mestre em administração, né, além de ter sido da Receita Federal, e sou especialista em comércio exterior. Portanto, nesses 30 anos aí que eu passei na Receita Federal, adquiri alguma experiência que eu posso agora compartilhar aí com os amigos e com aqueles que se interessem também pelo comércio exterior, que é a nossa grande paixão. Ah, legal. Antiguidade é posto, né? Augusto apresenta primeiro. Bom, para falar um pouco da história da New Expo, vou contar um pouco da minha história no comércio exterior, né? Eu comecei lá em meados de 98, 99, trabalhando com importação para feiras e eventos, e minha carreira no comércio exterior se desenvolveu toda nesse setor, nesse segmento. E isso acaba incutindo em nós um senso de urgência, né? As feiras e eventos têm uma peculiaridade que as cargas sempre chegam em cima da hora, uma coisa um pouco caótica. E a gente acabou aprendendo a trabalhar com planejamento. E planejamento, sobretudo, com os órgãos anuentes, com os intervenientes, com Receita Federal, enfim. A New Expo, ela surge em 2019, depois da venda de uma empresa, da participação de uma empresa que em 2016 eu fiz uma joint venture com a Waiver, e ali foi bem legal, porque a gente começou fazendo carga de feiras e eventos, na divisão que eu tinha, sociedade com eles, mas eu acabei ajudando eles também em projetos como Fórmula 1, eu trouxe o know-how que nós tínhamos e o network com os organizadores de eventos, e a gente acabou fazendo bastante feiras, projetos, cargas de show, enfim. Em 2019, eu vendi minha parte para a Waiver e saí
da Waiver, fundando a New Expo. Naquela ocasião, eu era consultor de logística internacional da Polícia Militar de São Paulo, que estava iniciando ali a briga ali com os monopólios e iniciando os projetos de importação para testar. Então, a gente importou muita arma para teste, e na sequência disso vieram as grandes licitações, os grandes projetos de material bélico, né? A gente acabou se especializando nesse segmento. Na New Expo, eu trouxe todo o meu know-how com o meu networking com os organizadores de evento, e hoje nós somos oficiais de logística nacional e internacional para feiras e eventos. Às vezes as pessoas perguntam o que a New Expo faz, eu tenho um pouco de dificuldade de explicar, né? A gente sintetiza dizendo que nós somos uma solução para projetos complexos, né? Envolvendo desembaraço, agenciamento, carga-projeto, logística nacional para as feiras e eventos. A gente tem bastante projeto legal na New Expo. Muito legal. E, gente, muito legal que vocês falaram, você principalmente falou, né, Edson, de 2 pontos que eu acho muito interessantes. Primeiro, carga-projeto. Carga-projeto é uma grande interrogação na cabeça de muita gente. E carga-projeto, gente, vai de hélice para energia eólica, até cargas voltadas a um tipo específico de empresa. E aí você também tocou em Fórmula 1. Meu Deus do céu, tem que ser uma logística muito bem feita. Fala um pouquinho, por que o seu foco é carga-projeto? Por que seu foco é carga para eventos? Eu imagino também que você tenha feito shows, sei lá, de banda XYZ. Fala um pouquinho disso também, porque isso, para mim, me chama a atenção de um jeito absurdo. A minha incumbência na Waiver, na época, nem era tocar, basicamente, os shows e os eventos esportivos, né? Eu entro na Waiver em 2016, em pleno aquecimento ali das Olimpíadas, e foi um ano cheio, porque eu lembro de ter ido fazer uma reunião no Rio de Janeiro com os diretores, e acabei ficando 3 meses no Rio sem voltar para São Paulo tocando os projetos da Olimpíada. Foi o maior fluxo de carga e de pessoas em tempos de paz. Só se movimentou mais carga e gente em guerra. Foi um projeto bacana que eu tive o prazer de participar com eles. E a Fórmula 1, cara, é o ápice ali da coordenação, da organização, do planejamento. A gente costuma dizer que aqueles caras que fazem o círculo da Fórmula 1 é um absurdo. Normalmente as empilhadeiras, eles contratam as empilhadeiras e quem opera são os próprios times. É uma sincronicidade absurda, porque assim que vai acabar, assim que os carros vão para a largada, já começam a desmontar todo o círculo. É algo que a gente acaba não vendo na televisão, mas é uma organização absurda, né? Até pelo pouco tempo que tem de trânsito, enfim. E os shows também não fica atrás. Você imagina que quando você move uma turnê, por exemplo, do que eu participei da organização do U2, daquela turnê Joshua Tree, entre outras, né? Mas essa marcou bastante porque ela veio veio parte do palco, veio terrestre. E outra parte, grande parte, veio aérea. Então, os caminhões, eles precisam ser estufados, né? Eles precisam ser carregados na medida que serão descarregados lá. Então, é coisa de 10, 20, 30 caminhões ali saindo do aeroporto e muitas vezes mais de 50, 100 caminhões vindo do terrestre, trazendo o palco de um canto para o outro. Então, é uma logística bem justa, né? Bem justa. Engraçado você ter falado isso, Edson, porque eu participei do outro lado desses eventos, né? Porque eu estava lá na liberação dessas cargas, né? Em determinado momento, trabalhei no aeroporto de São Paulo durante algum tempo e justamente no plantão de liberação de cargas de feiras e eventos. Então, eu posso testemunhar que a liberação de cargas, por exemplo, da Fórmula 1, é uma coisa que é insana, porque o pessoal chega a carga até pouco tempo antes de começar a corrida, está chegando coisa lá, porque o pessoal às vezes fica para trás, banda também, às vezes é a véspera da estreia da banda no Brasil,
eu acompanhei vários casos desses, Coldplay, vários outros, que a banda começava a apresentação naquele dia ou no dia seguinte, e ainda estava liberando carga lá, e às vezes faltando alguma coisa, e a gente fala assim, olha, está faltando coisa aqui, os caras virando a noite lá trabalhando, é uma coisa bem é legal, né? Assim, mas tem que ter coração de aço. Depois que passa, fica legal, né? Mas sabe fora todos os outros eventos que a gente participou, né? De carga projeto, teve uma ocasião que chegou uma cotação para a gente trazer um helicóptero para uma exposição. Primeiro vinha para um teste do Exército, depois ia para uma exposição. E o valor do helicóptero era um helicóptero de guerra. O valor do helicóptero era cerca de 30 milhões de dólares. E a empresa não quis fazer o seguro no nome. Falou, cara, na verdade, admissão, porque o seguro ele vinha com seguro global. Eu não vou fazer a admissão desse caso, porque se esse helicóptero sumir, acabou a empresa. Eu não vou perder a oportunidade de fazer esse helicóptero. Na época, o Brasil era signatário do ATA Carnet, e tinha uma previsão legal para fazer o ATA no nome de pessoa física. E eu admiti o helicóptero no meu nome. Foi uma operação que eu carrego com um carinho enorme, porque foi meio que no estilo New Expo de fazer as coisas, né? A gente admitiu isso no aeroporto de São José dos Campos, com despacho antecipado, que era inerente também ali do ATA Carnet, né? Mas com o apoio do Exército ali, para desembaraçar isso de forma expressa, né? Esse helicóptero saiu voando do aeroporto para o CAVEX, ali em Taubaté. Depois ele foi para Brasília fazer os testes que tinham que fazer, e depois voltou voando para a feira. Então, esse é um dos projetos que eu guardo com carinho, assim, né? Depois que ele foi embora, parte dos cabelos que eu perdi foi nessa operação. Depois que ele foi embora, foi um alívio, mas é algo que eu conto com bastante orgulho. Carga projeto é assim. Como? Não, eu fico pensando o tanto de dor de cabeça que carga projeto, carga para evento traz, né? Por favor. Mas é um bichinho que pica ali, né? É algo que se você... E eu já vi profissionais tentando entrar nesse ramo e não conseguindo, porque é uma pressão. Você precisa ter controle emocional para tocar um projeto desse. Você, obviamente, que uma das coisas que eu acho que é mais bacana de todo esse projeto, da carga projeto, é a relação que a gente faz com os intervenientes, né? Porque a gente já fica aqui falando de organização, fica falando de legislação, desembaraço, enfim, mas a gente não faz nada disso sem o apoio da Receita Federal, sem o apoio dos órgãos anuentes, e a gente descobre no meio do caminho de um projeto complexo desse, que o pessoal está lá para te ajudar, não tem ninguém ali para te atrapalhar. O que você não pode é chegar à véspera de um projeto gigante desse e empurrar a goela abaixo num fiscal que está ali com uma atribuição absurda para fazer, empurrar um negócio complexo desse para ele decidir a toque de caixa. Então, algo que sempre funcionou bem foram as conversas antecipadas, alinhar os detalhes, acompanhar muitas vezes a carga. Por exemplo, aqui a gente fez muita carga de material bélico, mas muita mesmo. E não é à toa, quando a gente tem muita carga envolvida num transporte, e quando ele não é um charter, né, ele não é dedicado, não é raro a carga ficar pela metade, embarcar parte da carga, vir uma carga que é mais prioritária do que arma, né? Tem uma escala de prioridades na IATA aí, que perecíveis, por acaso, metade de uma carga tranquilamente. Aconteceu isso com obra de arte já também, né? Enfim, e ali você tem que ter o apoio da Receita Federal para não fragilizar a segurança do aeroporto, por exemplo, deixando arma lá, milhares de armas lá de armazenagem, né? Então, essa relação é muito importante. E foi assim que eu conheci e estreitei laço com o Augusto. A gente tinha uma operação grande da Beretta aqui no Brasil. Ela ganhou uma licitação enorme, mais de 150 mil pistolas, e a gente entregou pistola em 26 estados do país. Foi uma operação de guerra, foram várias operações de guerra, né? E o Augusto foi muito querido ali em receber a gente, na época ele estava na alfândega de Fortaleza,
A gente explicou o caso para eles, a gente ia receber alguns embarques por lá, porque tinha que atender a região ali do Nordeste, e acabou que a operação foi tão redonda que a gente, pra você ter ideia, a gente embarcou carga de Florianópolis por Fortaleza. Não tinha voo direto para Florianópolis, a gente desembaraçou, recebeu a carga em Fortaleza, desembaraçou, e contratou os aviões aqui dentro do país para poder transportar para a PM de Espíritos de Santa Catarina. Foi um dos projetos mais legais. E aí, na sequência, o Augusto foi para Porto Alegre, né? E hoje ele compõe nosso time de consultores aí da New Expo. É uma coisa que eu sempre falo em relação ao comércio exterior, é o seguinte: a Receita Federal ela lida sempre com o binômio agilidade e controle aduaneiro. Agilidade e controle. Ela não quer perder o controle sobre as coisas que estão passando, precisa disso, o país precisa disso, é uma exigência, né, que o país tem de não deixar entrar qualquer coisa, mas também ela tem todo o interesse do mundo que as coisas fluam. Ela não tem interesse nenhum em ficar ali com as coisas paradas dentro do aeroporto. Então, quanto mais rápido sair, mais rápido libera para eu ver o outro na sequência, ainda mais em aeroportos, porque é um fluxo enorme de cargas e passageiros o dia inteiro, e se ficar ali parado, causa um caos. Então, a melhor coisa do mundo na hora, e isso fica até de conselho aqui, né, quem está nos ouvindo, que a melhor coisa a fazer é planejar com antecedência e buscar o apoio da Receita Federal, que a Receita Federal é uma parceira nessas situações. Eu não estou mais lá, mas o Edson sabe muito bem disso. A Receita Federal é um parceiro do comércio exterior e ele está ali, o pessoal, de uma maneira geral, está ali para ajudar. A gente acompanhou essa evolução da Receita, né? Eu tô há mais de 25 anos fazendo desembaraço com a Receita e mudou muito de um tempo para cá. Mudou muito de um tempo para cá. Também o fato de diminuir, muitas vezes, a interação ali na análise do despacho, enfim, de cargas correntes, acabou melhorando bastante, agilizando. O Augusto falou, acho que foi um compromisso da própria Receita Federal em modernizar, né, os procedimentos, os processos. A gente sentiu muito isso ao longo desses anos, né? Isso aí, só complementar, Edson, em relação a isso, porque a legislação aduaneira no mundo inteiro ela é uma legislação baseada em tratados internacionais, em sua grande maioria. Então, 90% da legislação aduaneira ela é proveniente de um tratado internacional, de vários tratados internacionais. E essas mudanças elas vêm acontecendo paulatinamente no mundo inteiro. Então, a criação da OMC, a Organização Mundial de Aduanas também, cada dia mais ela vai, os representantes dos países, né, vão se reunindo várias rodadas, né? O GATT, que teve origem lá no pós-guerra, ele sobrevive até hoje. Então, a gente tem uma série de acordos internacionais que prevêem essa facilitação do comércio. Existe, inclusive, um acordo de facilitação do comércio, né? Então, todos eles, recentemente, nós tivemos 3 acordos quase que simultâneos, né? O acordo de facilitação, a Convenção de Quioto e o acordo de cooperação econômica Brasil-Estados Unidos, que nos traz aí um grande fluxo de mercadorias entre os 2 países, e nos 3 se fala na facilitação do comércio. Então, isso é uma tendência mundial e a Receita Federal, como parte desses organismos, não poderia agir de outra forma. Voltando com o gancho, a gente, falando de projetos, né, a gente já viu muita coisa. Em 2000, a gente teve a Américas Telecom no Brasil. Era o boom das telecomunicações, e essa feira era uma feira que rodava os continentes, né, e aquele ano, a empresa que eu trabalhava pegou a logística inteira da feira. Foi um negócio absurdo. Eu lembro da felicidade e da tristeza do chefe por conta disso. A felicidade de ter conseguido, né, a nomeação de oficial, e a tristeza para operacionalizar a feira. Eu lembro que tinha um dispositivo na lei que autorizava o alfandegamento do centro de exposição, e parecia algo maravilhoso, porque você poderia contar com a Receita Federal dentro do centro de exposição, e as cargas iam chegar, e a gente imaginava que ia ser desembaraçada muito rápido ali.
Só que tinha um gap na legislação que eles pensaram metade da solução, eles não pensaram na outra metade. Na época, para operacionalizar o sistema, você tinha que registrar uma DI de entreposto, uma DA de entreposto, e depois admitir como uma DI de admissão temporária. Foram mais de 600 processos, então foram mais de 300 processos, tiveram que registrar mais de 600 DIs a toque de caixa, foi uma loucura. Mais uma vez a Receita Federal foi lá e ajudou, porque falou, olha, vai registrando as DIs aí, libera isso e segue a vida. E depois disso, 1 ou 2 anos depois, a Receita Federal editou a norma e quase que corrigiu 100% ao detalhe, ficou faltando uma parcial, deixou o processo muito fluido, muito redondo, né? Fez para resolver a questão do desembaraço para esses grandes eventos. E só que o mercado não utilizou esse dispositivo porque faltava um detalhe. Na legislação, na IN 241, eles colocavam que somente o organizador do evento poderia pleitear o entreposto, sendo assim, ele ficaria responsável pela admissão temporária e os tributos, enfim, coisa que os organizadores de evento não aceitavam por não ser atividade fim nem meio, né? É algo que eles terceirizam, né? E eu fiquei alguns anos tentando pensar em como fazer isso, enfim, até que numa conversa com o Augusto, ele falou, olha, Edson, eu acho que dá para fazer isso, mas tem que buscar o apoio de uma entidade representativa, ver se essa é a dor de fato deles, e a gente consegue ajudá-los a fazer isso. E foi aí que a UBRAF, que é a União Brasileira de Promotores de Evento, entra nessa história, comprando a briga, entendendo a necessidade, e junto com Augusto, Augusto e o UBRAF, a gente conseguiu apresentar uma alteração da norma, mais uma vez nessa colaboração, né? A entidade representativa, o setor privado e o setor público, olhando para um problema, e aí é imbatível, né? Quando você tem esses 3 entes olhando para resolver um problema, é difícil você não resolver. E esse é um projeto com orgulho que a gente desenvolveu, né? O Augusto acho que pode falar mais, porque ele foi a pessoa que conseguiu destravar essa ideia. É um processo em andamento, né? Um projeto ainda em andamento, não está concluído. Nós contamos aí que a Receita Federal vai fazer essa alteração. Nós tivemos uma reunião muito produtiva recentemente, e na qual nós explicamos para eles essas questões, levamos o pleito em nome da UBRAF lá para Brasília, e nessa reunião eles estavam muito alinhados com o nosso pensamento. Inclusive, eles não sabiam por que nós estávamos buscando essa solução, porque eles achavam que era uma solução, era um contrassenso, porque como ninguém usava, eles achavam que tinha que acabar de vez na legislação. Eu falei assim, olha, o pessoal não usa porque quem é legitimado para pedir esse entreposto não quer, porque ele não tem expertise no assunto, que é o operador, que é o promotor do evento. Quem tem expertise de fazer isso são os operadores logísticos. Então, é exemplo do que a admissão temporária funciona, que pode ser o promotor do evento e pode ser o operador logístico, nada mais justo que equalizar a legislação da admissão com o entreposto, fazendo com que ou o operador logístico ou o promotor do evento possam fazer, ou seja, não está mudando nada, está apenas acrescentando um legitimado que pode também entrepostar as cargas, e acreditamos que com isso o mercado, o setor terá mais opções e poderá optar em casos que sejam mais específicos pelo uso do entreposto. É muito legal, gente, e eu fico pensando aqui, vocês foram falando, foi elucidando na minha cabeça. Por quê? Agora, voltando para uma visão do importador. Vamos imaginar, daqui a alguns dias, acho que 3 ou 4 dias, vai ter a Fórmula 1 aqui em São Paulo. Mas vamos voltar alguns anos atrás. Vamos imaginar que não tinha entreposto, não tinha admissão temporária, não tinha absolutamente nada. Como é que ia justificar um canal diferente de verde para uma Sauber da vida que vem para correr aqui 2 dias e voltar? Tem que ter alguma coisa. Como é que você vai justificar, por exemplo, numa feira, numa intermodal da vida, que vão trazer uma máquina que vai funcionar apenas na intermodal e vai embora, sem ter um entreposto, sem ter alguma coisa do tipo?
É muito complexo, é uma carga projeto, uma carga desse tipo de admissão temporária é muito complexo. Não é por simplesmente, vou me lançar no mercado, vou cuidar disso. Não, você tem que cuidar de muita coisa e isso, porque senão você não sobrevive, você não tem cabeça para isso, né? Estou errado? Eu acho que quem pode responder isso é mais o Augusto, mas na minha percepção e de coisas que eu vejo, eu acho que é um benchmark, né? É olhar para o mundo, é ver como é resolvido os problemas lá fora e adotar as melhores práticas, né? A gente, quando fala, por exemplo, dessa questão do entreposto, a gente deu os exemplos como era feito lá fora, né? Como visitando feiras lá fora, ver como as pessoas movimentam as cargas dentro do pavilhão, desembaraçando as cargas muitas vezes ali. Então, eu imagino que muita das soluções que a Receita incorpora, obviamente que a gente tem problemas, e os problemas são só nossos, né? Mas o comércio exterior, ele é global, então dá para você plotar bastante solução de fora, né? Como é que a Receita Federal conduzia esses assuntos novos ou a modernização dos procedimentos, Augustão? Olha, a Receita Federal sempre teve procedimento muito marcado para esse tipo de coisa. Qual é o grande problema de uma mercadoria dessa natureza, num evento dessa natureza? É ela chegar e voltar, né? Então, nós sabemos que ela tem que voltar, ela não pode ficar dentro do país, porque os tributos estão suspensos. Se ela por um acaso não retornar, a Receita Federal executa um termo de responsabilidade que o importador faz com o valor dos tributos que estão suspensos, e aí o problema da pessoa que trouxe entrepostou vai ser com o proprietário da mercadoria lá fora, a Receita vai garantir o recebimento dos seus tributos, e fim de papo. O problema é que esse trabalho, muitas vezes, tinha uma sequência muito longa. Então, o que a gente tem feito, tem buscado, é agilizar e simplificar esses procedimentos para que essa mercadoria ela não fique tanto tempo aguardando até a hora de ir para o evento e também saia do evento de maneira mais célere para poder voltar para o seu proprietário ou para outra feira que esteja acontecendo em algum lugar do mundo. Então, a questão é sempre essa, é a gente casar o interesse do mercado, né, deixar o mundo girar, e com celeridade, com responsabilidade, e a Receita Federal ter o seu controle, sabendo que os seus tributos, caso aconteça alguma coisa, estão garantidos e que aquelas pessoas que estão lidando ali com aquele evento são pessoas com credibilidade para fazê-lo. Eu agora mudando um pouquinho de assunto, mas como o Augusto falou de aeroporto e tudo mais, eu assisto aquele programa que ele faz do aeroporto, quando vem as pessoas de fora e tudo mais. E me chama muita atenção o seguinte, o quanto as pessoas acham que comprar o produto fora do país dá liberdade de ela entrar com o produto aqui sem fazer absolutamente nada. Tudo bem, nós temos os limites estabelecidos e tudo mais, mas eu já vi gente chegar com 4, 5, 6 caixas e falar, não, comprei fora e paguei no cartão de crédito. E assim, perante Receita, o cartão de crédito tanto faz como tanto fez. A pessoa física, ela tem que entender que se ela passa do limite estabelecido, ela tem que fazer um desembaraço aduaneiro. E o desembaraço aduaneiro na hora vai ser caro, né? E o quanto isso para a Receita é oneroso, é trabalhoso e tudo mais. Augusto, fala um pouquinho mais sobre isso, porque eu acho que você tem experiência sobre, né? E eu acho que é bem bacana ouvir isso do lado daí, digamos assim. Legal. Isso é uma coisa muito interessante, porque, fugindo um pouquinho aqui do nosso tema principal, né? Mas as mercadorias, a Receita Federal não tem interesse nenhum em reter mercadoria, em dar perdimento em mercadoria. Isso é um transtorno para a Receita Federal. A Receita Federal não é um órgão de logística. Nós não somos depositários, nós não somos comerciantes de mercadorias, e os depósitos da Receita Federal são absolutamente abarrotados de mercadorias apreendidas, justamente por isso, né? Nós temos
um percentual muito elevado de mercadorias proibidas, que essas realmente têm que ser apreendidas e destruídas, como cigarros falsificados, armas, drogas, essas coisas, mas tem um percentual muito grande de pessoas que, culposa ou dolosamente ou inadvertidamente, trazem ao país. Então, é muito comum, como você falou, as pessoas viajarem para o exterior e na empolgação, né, hoje nem tanto, que com o dólar a R$ 6 está ficando mais complexo, mas no passado, aí, com o dólar a 2 alguma coisa, o pessoal se empolgava lá e acabava o dinheiro, pegava o cartão e trazia aquela quantidade de mercadorias que poderia caracterizar uma destinação comercial. E isso está estabelecido ipsis literis na legislação brasileira, dizendo que mercadoria com destinação comercial, ela precisa fazer o registro da declaração de importação. Na verdade, se ela for pega com mercadoria com destinação comercial fora do aeroporto, é aplicado o perdimento. No aeroporto, ela ainda pode tentar pleitear a liberação dessa mercadoria via registro, se ela tiver uma empresa, se ela tiver um CNPJ, mas é complexo a tal ponto que, regra geral, essas mercadorias vão a perdimento. Então, estamos falando aqui de casos e casos, né? A gente pode falar assim, poxa, mas se eu trouxer 2 iPhones, vão me prender? Não é isso. É gente que traz, como eu já tive o desprazer de ver pessoas com 140 iPhones. Então, presos no corpo. Então, essa mesma pessoa que trouxe 140 iPhones, passados 3 meses, passou novamente com 50 ou 60 iPhones. E aí nós pegamos ele de novo. Ele estava com um alvo na testa e tentou novamente. Enfim, essas questões são muito delicadas porque causam prejuízo, né, à pessoa, mas também causam transtorno à Receita Federal. Então, o ideal é que que as pessoas respeitem a lei e que a legislação aduaneira também seja adequada para que casos como não haja intuito doloso ou seja, a pessoa não está escondendo nada, a pessoa não está com a carga oculta, ela apenas comprou a mais, essa mercadoria não vai a perdimento. Essa mercadoria seja aplicado os tributos sobre ela, e a pessoa paga o tributo, ainda que com uma multa, né, para punir aquele comportamento, e leva a sua mercadoria embora. Inclusive, isso é uma questão que tem sido discutida atualmente no Congresso Nacional. Nós temos um projeto de lei que está em andamento no Senado Federal, tratando da reforma da lei aduaneira, e nós estamos, de nossa parte, lutando para que alguns pontos dessa legislação aduaneira sejam alterados para que haja essa modernização da nossa lei, que é de 1966, para uma época que o Brasil era outro, né? Então, são quase 60 anos de uma lei aduaneira que precisa realmente mudar. Então, o panorama é mais ou menos esse, mas estamos lutando para que seja mudado. Agora, voltando um pouquinho também, você falou, né, Edson, de material bélico. Eu fico imaginando o quanto isso é difícil de ser trabalhado. Por quê? Material bélico, ele é muito... como que eu posso dizer? Ele é delicado. No intuito de ir a favor da lei e tudo mais, né? O quanto um recinto alfandegado diferenciado, um EAD ou alguma empresa voltada a isso ajuda ou atrapalha na liberação de um produto mais delicado ou que precisa de uma atenção melhor? O quanto uma empresa, um recinto alfandegado precisa para trazer isso e trazer a tranquilidade para quem está importando, exportando, enfim. Quanto isso é necessário para que seja trabalhoso ou menos trabalhoso dessa forma? Pela experiência que a gente teve dos anos aí, né? Quando lá em 2018, 2019, quando o mercado começou a abrir, a gente começou a ver muita importação, as polícias começaram a comprar muito, né? Os órgãos de segurança pública como um todo, aprenderam a comprar, fazer as licitações internacionais, especificar os itens, comprar, ao mesmo tempo que os atiradores esportivos também estavam fazendo suas importações, e a gente viu ali uma bagunça, né? Essa na verdade, foi
foi um motivo a mais. Além da minha vontade de mudar a forma de fazer logística de feiras e eventos no Brasil, o meu primeiro input de abrir a New Expo foi arredondar os processos de comércio exterior dos CACs, né, dos atiradores esportivos, porque o que eu percebi é que tinha muito despachante que entendia do procedimento legal, de como registra uma arma, como transfere uma arma, mas não sabia como fazer, ele não tinha um entendimento do comércio exterior. Então ele pegou um despachante com pouca experiência e a gente viu muita gente perder arma. Por exemplo, o cara fazer uma DSI com tratamento simplificado e declarar as armas sem cobertura cambial. DSI não tem retificação. E aí vira uma bagunça, né? Enfim, e foi crescendo. Aí as empresas começaram a importar, a se registrar no Exército para poder fazer importação. Muitos viram isso como um grande negócio, mas a gente sofreu muito com cadeia logística. Não tinha centro de distribuição, porque muitas empresas foram para Santa Catarina por conta do benefício fiscal e fazia muito sentido. Umas até porque tinham benefício de IPI, que aí sim mudava o jogo para essas empresas. Só que, por exemplo, aqui em São Paulo não tinha nenhum EAD que aceitava receber carga bélica, nem arma, nem munição. Eu lembro que uma vez um diretor comercial falou: Edson, se eu colocar uma carga dessa natureza dentro do meu EAD, que tem, às vezes chega a bilhão de mercadoria armazenada, eu aumento o meu percentual do seguro e não faz sentido para mim. O que eu teria que cobrar de você não faz sentido. E sem tirar o risco, né? O risco geral que eu corro aqui. Então, a gente não é interessante. Então, na maioria das vezes, tirando Santa Catarina, que tinha um local ou outro que recebia isso no EAD, os desembaraços foram feitos nos aeroportos. Em conversa, nesses projetos grandes, né? Por exemplo, a PM de São Paulo, no início ali da New Expo, fez uma compra de quase 80 mil pistolas. E essas pistolas vieram fracionadas. Ali a gente conseguiu desenvolver, junto com a Receita Federal, e aí junto com a experiência que eu tinha de importação de obra de arte, que lá na 680 ela permitia a entrega antecipada da obra de arte por conta do perigo, por exemplo, de danificar uma obra, né? Só fazendo um parênteses de como a gente achou essa solução, aqueles guerreiros de Xi'an, quando eles tiraram da terra, né, quando eles descobriram lá aqueles milhares de guerreiros, e quando eles tiraram da terra, eles eram coloridos, só que com a ação do tempo, eles perdiam a cor. Então eles entenderam que eles tinham que colocar numa caixa hermeticamente fechada, e ali não podia ter contato com um local que não fosse estéreo, né? Então, para a obra de arte, eles tinham esse dispositivo de tirar a carga imediatamente que chegasse e fazer o desembaraço no museu. E a gente acabou conversando com a Receita Federal e com o Exército, porque o Exército tem as suas tramitações de licença de trânsito, né, autorizações. A gente conseguiu fazer a liberação das cargas na própria polícia, né? E aí que foi uma forma, comercialmente para o aeroporto não era bom, só que como o Augusto falou, imagina um aeroporto, né? A administração do aeroporto ter que controlar tráfico de droga, tráfico de gente, muamba, importação, exportação, é uma loucura aquilo. Imagina a gente coloca mais um fator nesse aí, que são as armas, né? O perigo de uma quadrilha, né? Tanto para as pessoas, enfim. Então a gente conseguiu resolver essa questão dos órgãos públicos e fazer o desembaraço em local não alfandegado nos próprios batalhões, né? E o que a gente fez para melhorar a questão da segurança, até hoje, né, a gente faz, principalmente com o aeroporto de Guarulhos, a gente tem uma comunicação muito estreita com o pessoal da segurança de lá. Então, toda a carga que a gente movimenta, até em trânsito de passagem, porque tem países na América Latina que não conseguem receber o voo direto, então passa pelo Brasil, às vezes carga de arma, de munição, espoleta, insumos, né, de munição, passa pelo Brasil, então a gente tem um compromisso de sempre que a gente tem um AWB, que é de arma, a gente informa para a segurança do aeroporto, para que eles façam a segurança, né, façam o acompanhamento da segurança desde a saída da aeronave. Então, essa carga sai, vai direto para o cofre e fica monitorada 100%. Então, esse é um compromisso que a gente tem junto com
os aeroportos, né? Mas a gente sofreu bastante com essa questão de infraestrutura, né? Tanto de armazenagem quanto de transporte, né? Poucas empresas tinham o ímpeto de fazer esse tipo de logística, né? E você vê que essa questão aí, ela tem um impacto muito severo na segurança, né, no fator de risco, tanto que nós vemos acontecerem assaltos dentro de aeroportos aí, assaltos espetaculares aí, com o pessoal se fantasiando aí de policiais federais, camuflando carros comuns como viaturas da polícia. Aconteceram vários assaltos aí em alguns aeroportos aí em São Paulo e em outros lugares também, então é uma situação bem delicada. A Receita Federal, ela tem isso muito em conta na hora de analisar essas questões para que elas saiam logo. Uma questão que muita gente não sabe, eu mesmo, quando fui trabalhar com isso, foi a primeira vez que eu vi, que eu não sabia disso, também não vou dizer aqui como é que acontece, né, mas apenas para que vocês saibam, que é o desembaraço de dinheiro. Então, há uma circulação enorme de dinheiro, passa muito dinheiro para ser desembaraçado todos os dias, importação e exportação. E essa logística do dinheiro é uma logística toda própria, toda rápida, toda célere, justamente para não ter problema de ficar ali parado esperando muito tempo. Então, é um negócio muito interessante e que as pessoas nem se dão conta, não sabem disso, né? É um negócio bem bacana. Em cada projeto a gente precisa pensar em tudo, né? Por exemplo, nessas questões de material bélico. A gente movimentava cerca de 20, 30 homens, às vezes de madrugada, que era a escolta da polícia, junto com o pessoal do Exército, que ia fazer o acompanhamento, desde a saída do avião até a chegada no batalhão, né? Então, já aconteceu 1 ou 2 vezes a gente receber ligação de madrugada da polícia perguntando se era a New Expo que estava fazendo um desembaraço de determinada carga de material bélico, porque estava todo o time lá de segurança e a carga não tinha embarcado. Então ele falou, olha, sem dúvida não somos nós, porque qual que é o cuidado que a gente começou a tomar? Uma carga aérea, essa carga sempre vem aérea, dificilmente vem marítima, uma carga aérea ela é manifestada antes do voo. Então a gente sabe, antes do voo fechar, 2, 3 horas, tudo que está no voo, isso é uma obrigatoriedade ali que é exigido ali, né, em todos os aeroportos. Então, o que a gente fazia? A gente não controlava o embarque da carga aqui na origem, no destino, a gente controlava o embarque na origem. Então, por muitas vezes, a gente já sabia que a carga vinha cortada, ou a gente sabia, às vezes, que a gente pegou a época de pandemia. Muitas vezes os caras tiraram os nossos embarques de arma para colocar máscara, e com toda a justificativa possível, né? E a gente conseguia avisar os caras com 12 horas de antecedência, né? Não ficavam felizes, mas era muito melhor do que perder a viagem lá, ficar horas lá, abrir a porta do avião e a carga não está lá. Então, mais uma vez, a organização, a antecipação dos detalhes, por exemplo, carga fumigada. Uma vez a gente quase teve um problemaço numa carga do Full Fighters, porque a companhia aérea colocou madeira, uns madeirites entre os cases, né? Os cases têm aquelas bolinhas de metal nas caixas, e colocou entre os cases, para não ter atrito. Imaginou que aquilo pudesse dar uma faísca, explodir algo lá, mas os caras puseram com essa justificativa. Quando chegou aqui o mapa, opa, peraí, não vai levar. E os caminhões todos enfileirados para carregar. E naquela sequência, né? Primeiro vai a carga, a carga de iluminação, equipamento de som, depois a roupa do cara, enfim, todo mundo lá, os gringos esperando para carregar, e o cara travando a carga toda. E aí foi uma discussão, não, peraí, que madeirite? Não tem madeirite, não. Vamos ver a WB, não, são só cases. Ah, não, foi a companhia aérea que colocou. Ah, então você chama aqui o diretor da companhia aérea, e ele que suma com isso, que ele embarque de volta, mas a questão não é um problema nosso, né? Então cada detalhe que se a gente se não tem experiência para resolver uma situação dessa, é brabíssimo, né? É brabíssimo. Hoje mesmo estava ouvindo uma lamentação de um colega, até um concorrente. Ele perdeu um projeto para uma empresa que fez por um valor menor, de uma equipe de filmagem que estava vindo num charter, todos os integrantes para filmar, mais os equipamentos,
e o aventureiro lá que fez o projeto para eles disse que poderia fazer uma DSI formulário, que é um disposto legal que a gente utiliza em cargas específicas, mas que para filmagem não cabe. E o cara descobriu na sexta-feira à noite que não podia fazer DSI formulário, que tinha um monte de licença de importação para fazer dos equipamentos. E aí você pega um equipamento que é usado, LI de usado é 30% do valor da mercadoria de multa, quando não tem LI. Cara, de uma carga de mais de 1 milhão. Eu não sei como resolveram, mas é muito complicado. É por isso que, Thiago, você estava comentando no início, que as empresas querem fazer carga projeto, mas quem entra sem estrutura para fazer, normalmente faz uma lambança absurda. E aí é dinheiro, é tempo, e não é só a multa que o cara vai tomar, não sabe a estrutura que o cara montou aqui, para quando que ele ia começar as filmagens, enfim. Então, dava para a gente ficar uma semana aqui falando de casos que deram certo, casos que deram errado. Então, são detalhes, né? Normalmente, esse problema aí, os problemas nos projetos, eles são os detalhes, né? Ninguém tropeça em montanha, né? O pessoal esquece da pedrinha ali, é o que faz, às vezes, toda a diferença. Você falou do Foo Fighters. Eu adoro Foo Fighters. Já fui em alguns shows deles aqui e lá fora. E eu fico imaginando hoje, trabalhando com Comex e tudo mais, o último show que eu fui foi do Metallica, uns 2 anos aqui em São Paulo. Só que eu já não penso mais como apenas um fã. Eu penso, já estava pensando, nossa, como é que eles vão fazer daqui, vai para, sei lá, para Porto Alegre, de Porto Alegre vai para Minas, e de Minas vai embora. Aí, passou um tempo, veio o Coldplay para cá. E o Coldplay ele veio, era para ficar 3 dias, ficou 1 semana e meia. Eu fico pensando quem fez a admissão temporária disso. Porque a pessoa ficou maluca. Ela falou, era 3 dias, agora ficou 1 semana e meia a mais? Como assim? Eu vou ter que correr daqui. Nos bastidores, o que acontece quando existe uma postergação ou alguma coisa, uma extensão de tempo? O que acontece? Até para o pessoal entender um pouquinho. Cara, administrativamente isso é bem simples, né? Normalmente a Receita Federal, acho que até prevendo isso, ela nunca dá uma admissão temporária de um show que vai ser 2 dias e a carga chegou 2 dias antes, ela não dá 1 semana, ela dá 1 mês. Então, normalmente a gente não tem problema. Mas isso é facilmente resolvido com uma declaração do organizador, dizendo que vai haver uma extensão justificada e você faz um pedido de prorrogação de prazo, é tranquilo. Já aconteceu casos de, eu não sei se foi a Lady Gaga que veio para o Brasil uma vez e tinha um show em São Paulo, não, em Curitiba. E, cara, ela chegou aqui, passou mal, teve que voltar, e abriu um buraco no festival em Curitiba. E, se eu não me engano, foi o Maroon 5, estava tocando no festival no Rio, e teve que cobrir o show dela lá em Curitiba, porque eles tiveram que trocar. Falaram, cara, quem tá aqui no Brasil? Meu, Maroon 5, chama os caras. E aí foi uma loucura para achar voo, tiveram que fretar um avião, porque ele tinha um show num dia e não dava para trazer rodoviário, né? Então, você se vira nos 30 para fazer isso. Agora, vou te contar uma... A gente fica com dedos de contar, mas vou te contar um show do Coldplay que eu salvei. O show de gravação do DVD, essa é hilária. Show de gravação do DVD, não fomos nós que fizemos a admissão temporária, foi uma outra empresa, e eu lembro que eu estava numa reunião de amigos na segunda-feira, às 10h30 da noite, me liga o presidente da empresa, junto com o produtor, acho que é o maior produtor do Brasil, falou, Edson, tudo bem? Tudo bem. Como é que está o seu contato com o Exército? Eu falei, tá tudo bem, o que vocês precisam? Pois é, o Coldplay, o pessoal da produção do Coldplay contratou o desembaraço dos fogos de artifício com uma despachante, o projeto está travado e a gente precisa de ajuda lá para resolver. Só que a carga está no Rio de Janeiro, isso é na segunda-feira à noite, o show era numa terça, às 6 da tarde. Eu falei, cara, o Exército é extremamente solícito para a gente faz um projeto muito grande com eles no Rio de Janeiro, não dá para falar com ninguém agora, mas amanhã cedo eu me comprometo a falar com o pessoal e eu tenho certeza que eles vão. Pois bem, deu tudo certo. Mas como que você tira uma carga de fogos do Rio e leva para São Paulo Imagina, teve desembaraço do Exército, depois tinha desembaraço. Eu lembro que a carga de desembaraçou era 1h da tarde.
falou, olha, vai ter que vir de helicóptero. Alugaram um helicóptero daqueles de offshore, né, aquele helicóptero gigante, na esperança do cara trazer 100% da carga. Quando o cara viu, ficou sabendo, o piloto ficou sabendo que era foda, falou, para nem fudendo. Pô, desculpa, depois você começa a parte. Não vai ter jeito nenhum, cara. Eu não vou levar tudo isso aí, não. Escolhe metade que eu vou levar só metade. A sorte que os caras muito organizados, né? Porque show é uma loucura, ele colocou dia 1 e dia 2 nas caixas. Então dividiu o que era 1 e conseguiu carregar no helicóptero, e no 2 veio de carro. E o problema que foi o seguinte: os caras no grupo mandaram a foto do helicóptero. O helicóptero na foto estava decolando. E eu mandei no grupo, que estava todos os produtores internacionais, nacional, e escrevi assim: este é o helicóptero que vai trazer os nossos fogos. E alguém entendeu que o helicóptero tinha decolado às 4 da tarde. Mas, na verdade, a gente estava nesse rolo de põe caixa, tira caixa. E, nesse momento, o portão ainda estava fechado e os gringos falavam, cara, não vai ter show, porque sem fogos não tem show. Se você olha o DVD, é uma coisa maravilhosa, a sincronia dos fogos, enfim. E nesse momento alguém falou, pô, embarcou, vai chegar. E aí o cara falou, meu, pô, então pode abrir o portão. Depois que abre o portão, não tem mais volta, tem que ter show, não tem como. E aí descobriram que não tinha Ivan, mas pera, ligaram, falou, pô, quem que é o Edson? Ele falou, pô, não, o Edson, meu sócio, tá aqui comigo. Cara, agradece ele que ele acabou de salvar o show. Ele, não, mas o negócio não embarcou, meu, não interessa, agora a gente segura um pouquinho, cara. Essa foi uma tensão absurda, porque atrasou demais, os fogos veio chegar a quase 8 horas da noite, não pousou em Campo de Marte, porque em Campo de Marte não tem aparelho, tiveram que voar para Congonhas, aí sai a escolta para Congonhas para trazer. No final deu tudo certo, cara, mas, meu, aquele dia o show seria cancelado se não fosse aquela informação, meia informação verdadeira, né? Você sabe que eu passei a odiar rock na época que eu trabalhava com isso também, né? Porque o pessoal chegava lá para mim e falava assim, chefe, o show vai começar daqui a tantas horas, eu tenho que liberar isso de qualquer jeito. Eu falei assim, não tem que liberar de qualquer jeito, eu vou liberar da forma certa. Não, pelo amor de Deus, o show. Eu falei assim, olha, eu nem gosto de rock, então você por mim vai ficar aqui, tá? Os caras ficavam desesperados lá. Sempre saiu, mas No final sai, os né? caras também, eles me perturbavam, mas eu perturbava um bocado eles também. Meu Deus, que coisa de doido, gente. Mas você salvou o show do Coldplay, Edson. Isso. Não, cara, foi numa mensagem ali despretensiosa, né? Fiz passar informação para eles, ó, vai estar dando tudo certo. E a gente só ficou sabendo que o negócio estava enrolado depois que eu mandei a foto, né? Mas no final o cara ligou achando que ia dar um esporro, né? O cara, meu, agradece ele que agora não dá para cancelar, porque o custo daquele dia todo ficaria para o brasileiro, com certeza. Gente, agora falando um pouco sobre o projeto de lei 508, né? Que altera o comércio exterior. Na mesma toada que a UBRAF está fazendo, conectando instituições para o debate, vocês de alguma forma estão acompanhando essa discussão? Essa aí é do Augusto Todinho. A gente tem acompanhado bastante mesmo. Eu sou membro aqui da Comissão de Direito Aduaneiro da OAB aqui no Rio Grande do Sul, e nós temos feito aí bastantes reuniões aqui falando sobre esse assunto, nós temos discutido bastante, e nós, inclusive, vamos fazer um seminário agora no dia 28 de novembro, aqui na Unicinos, em Porto Alegre, sobre o assunto, e as pessoas que o assistem aí estão convidadas a participar, é um evento gratuito, para se inscrever lá pelo link, que nós vamos discutir essa questão do PL 508, que nós já tínhamos falado um pouquinho anteriormente, né, que é esse projeto de lei que reforma a lei aduaneira. A lei principal do Brasil é o Decreto-Lei 3766, imagina, um decreto-lei ainda, né, existem alguns, e um é a nossa lei aduaneira, e de 1966. Então, você imagina o quão defasada essa lei está,
como existem ali pontos que merecem uma atenção na sua reformulação, um do que eu já falei aqui, que é a questão do perdimento de mercadorias que podem ser tributadas em vez de dar o perdimento, porque não tem sentido a Receita encontrar o sujeito com a carga que veio um pouco a mais ali, e falar assim, não, essa parte que agora é minha, ou então, e muitas vezes, dá perdimento em tudo, e o cara fala assim, poxa, mas eu não posso pagar. Não, não pode pagar. O interesse da Receita deveria ser o de cobrar, mas o problema é que a lei impede o auditor fazer isso. Então, ele tem que seguir a lei, ele executa a lei, ele é vinculado à lei. Então, essa reforma da lei aduaneira, ela é muito importante para que nós tenhamos uma nova visão de liberalização, né, do comércio internacional do Brasil. Ela está ainda em fase inicial no Senado. Convido a quem tiver interesse também em assistir, em dar uma lida no projeto, está lá na página do Senado, né? Pode botar lá PL 508, Senado, que vai ter acesso a essa legislação, e poderíamos aqui também falar sobre muitos aspectos, né, da PL 508, mas o importante é isso, é que ele visa sistematizar a legislação aduaneira e facilitar ainda mais o comércio exterior com a nova lei que está vindo aí. O que nós estamos brigando aí um pouco é que o governo, né, principalmente a Receita Federal, os meus amigos da Receita Federal que me perdoem, mas eles são sempre muito econômicos, eles querem manter o controle aduaneiro um pouco exacerbado. A gente está mostrando lá, com razões técnicas, que o controle aduaneiro ele pode ser mantido, mas a gente flexibilizar algumas normas, e acredito que chegaremos a um bom termo, aí, uma lei adequada para o país. A gente acabou dando algumas sugestões, pequenas sugestões, né, nessa lei, e um segundo projeto que a Ubraf provavelmente vai abraçar, é a questão da descrição da mercadoria hoje nesse novo processo de importação, que com a inclusão do catálogo de produtos, que é um avanço significativo para o comércio exterior, acaba atrapalhando um pouco as cargas que chegam aqui sem cobertura cambial, sem um ônibus de ser nacionalizada, que venha para um evento esportivo, enfim, entrar e sair. Fica difícil preencher informações de catálogo técnico, informações técnicas para o catálogo de uma carga que vem para uma exposição, para um evento, né? Então, a nossa aspiração é demonstrar essa dificuldade para o COANA, não sei se a gente altera em lei, enfim, mas o Augusto está vendo junto com a Ubraf, mas propor uma descrição simplificada, por exemplo, né? A gente tem o TSP, que é uma forma de classificar mercadoria, que ela obviamente, ela fica restrita para alguns tipos de importação, poderia ser uma saída para, não sei nem se vai existir TSP agora na Buimp ou não, eu preciso até me atualizar, mas eu como usuário do sistema, muitas vezes a gente sente a dor e às vezes até intempestivo, porque se tivesse acompanhado, eu vi a tua entrevista com o rapaz, acho que do Dessex, né, falando do sistema, e eu participei de algumas reuniões, né, do sistema na época de Procomex, e nessa questão sempre foram muito abertos, sempre discutiram muito, até o próprio Procomex sempre foi muito feliz nas interações com os órgãos públicos, enfim. Nessa aí, o nosso setor é um pouco desunido, né, dos operadores logísticos, enfim, a gente não conseguiu se organizar para pleitear mudanças que pudessem facilitar. Mas a Ubraf tem feito um trabalho bacana em prol dos operadores, dos eventos, dos organizadores. Minha cabeça, eu fico pensando nesses grandes eventos, que nem a gente comentou um pouquinho, né, sobre Carga Projeto, Fórmula 1, shows, etc. E eu tenho uma grande interrogação na minha cabeça, porque eu sempre trabalhei com carga comum, digamos assim, carga seca e tudo mais. E eu fico imaginando o quanto de diferenças, digamos assim, para cargas projeto tem tudo isso, né? Porque você precisa local alfandegado, necessário para desembaraçar a carga, você precisa de escolta,
como vocês mesmos falaram. Você vai precisar, que nem vai, vamos dizer, o show do Paul McCartney, que teve há 2, 3 semanas atrás. O quanto isso era necessário para que até a roupa do Paul McCartney chegasse perfeita. Então, gente, é muita coisa envolvida. Não é por simplesmente você pegar uma carga no Porto de Santos, trazer para São Paulo, entregar para o importador e acabou o assunto, entregou o container 2 dias depois, desovado. É muito mais complexo do que isso. E quando eu vejo agentes de carga falando assim, o nosso sonho é trabalhar com carga projeto, será? Pode virar pesadelo, cara. Pode virar pesadelo. Exato, porque não, desculpa, não é no sentido ruim da palavra, mas tem competência para isso? Você tem afinidade com isso tudo? Porque é muito mais complexo do que se imagina, né? Sim. A gente vê algumas pessoas dando canelada, né? Nessa questão, falando do bélico, né? Bélico e carga projeto é uma mistura explosiva, né? A gente teve um projeto há pouco que foram algumas munições de tanque de guerra para o Exército. E isso tinha aqui para Santa Maria. Canoas estava ali com operação comercial por conta do aeroporto de Porto Alegre. Porto Alegre fechado. A gente teve que colocar em outro armazém, em outro aeroporto. E aí você tem que renegociar toda a questão da logística, explicar, verificar escolta, isso aumenta o custo, vai fazer operação de noite, de madrugada, mantém ela parada por um tempo para a gente fazer. O Exército que vai escoltar, não é o Exército que vai escoltar. Então, é muito detalhe para resolver, né? Então, quem quer trabalhar com carga... É um setor fascinante, é bacana, mas é um limiar ali, às vezes, se você erra um projeto, você toma um prejuízo, pode fechar a tua empresa. Seja por reputação, Como? Não, sem falar que, desde a pandemia, a Receita Federal tem trabalhado majoritariamente em trabalho remoto, né? Tem muitas equipes ainda trabalhando, fazendo trabalho remoto. E, às vezes, você está com uma dificuldade na hora ali e não tem quem lhe atenda. Você tem que passar um e-mail, você tem que ligar para um telefone de um plantonista que pode atender imediatamente, como pode atender daqui a pouco. Então, é uma dificuldade, realmente, é uma dor que eu só vejo agora. Eu não conhecia essa dor, né? Então, às vezes, do lado de cá, eu falo assim, puxa vida, o pessoal sofre um bocado aí com essas coisas e a gente, quando está do outro lado, a gente não se dá conta. Mas esse é um detalhe, porque às vezes você faz uma reunião de planejamento com as autoridades e você esquece de pegar o telefone do cara para ligar num socorro, né? Porque às vezes acontece, cara, preciso resolver um detalhe e o cara ali do fiscal da pista não é o cara que vai assinar o documento. Então aí você precisa acionar a pessoa que estava sabendo, ou que coordenou, que pode dar um input ali para o cara seguir com a liberação, enfim. Então, planejamento. Esse é a chave do sucesso numa carga projeto. Planejamento. Pessoal, como é que as pessoas acham vocês, Edson e Dr. Augusto? Como é que as pessoas acham você? LinkedIn, Instagram, WhatsApp, para trocar uma ideia, ou mesmo, porque não, trazer uma carga projeto para o Brasil? Bom, a New Expo é fácil de achar, o nome é um pouco comum, né? Então, o nosso site é newexpo.com.br. Lá vocês vão encontrar nosso Instagram, LinkedIn. O meu e-mail é edson@newexpo.com.br. Então, a gente fica à disposição aí para ajudar vocês nos projetos de vocês. Muitas vezes ajudar com conselho ou opinião. Eu costumo dizer que a minha carreira foi formada por ajuda de muita gente. Então, se tem uma coisa que eu não nego é ajudar um colega, um amigo, enfim. Então, vocês encontram a gente ali pelo site, fica fácil. Se encontrar o Edson, encontra também, mas o meu LinkedIn é Augusto Oliveira Silva Neto, meu nome completo, né? Então, procurando lá no LinkedIn, sou bem ativo no LinkedIn, estou sempre escrevendo, faço alguns artigos lá, eventualmente, então vai ser um prazer conversar com o pessoal aí que
que te assiste lá pelo LinkedIn, ou estou na minha página, né? www.augustooliveira.com, que é a minha página do meu escritório, onde também tem algumas indicações lá de leitura ou de algo voltado aí ao comércio exterior. Então, foi um prazer estar aqui com você. Gente, muito obrigado de coração. Eu sei que essa reunião foi muito bem programada e, assim, foi um prazer gigantesco ter vocês aqui, a gente falando sobre carga projeto, carga bélica, carga para eventos, isso é muito bacana. Muito obrigado mesmo. O canal está mais do que aberto para vocês. E vamos continuar a conversar e tocar mais figurinhas, porque eu acho que é necessário para a gente conseguir trabalhar da melhor forma possível e ajudar esse mercado que é tão necessário e tão necessitado de muita coisa, né? Legal, Thiago. Obrigado aí pela oportunidade e conta sempre com a gente aí. Pode contar com a gente, procurando a gente lá nas redes sociais, dá um alôzinho, fala que viu a gente, que a gente vai ter o maior prazer em bater papo aí sobre qualquer assunto. É um prazer falar sobre o comércio exterior. Muito obrigado mesmo, pessoal. De coração, foi um prazer ter vocês aqui com a gente. Obrigado mesmo. Um abraço, gente. Um abraço.